Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. E vamos invocar o Espírito Santo, antes de ouvirmos a palavra de Deus, pedindo ao Senhor muitas graças e bênçãos sobre nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 14, de 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a compaixão de Jesus o leva a curar os enfermos. Ele cura. E depois, induzido pelos discípulos, alimenta milagrosamente essa multidão. Não é ainda o pão eucarístico. Porém, já no texto que ouvimos, a Eucaristia já aparece no fundo, como seu desaguadouro natural. Provam-no os gestos de Jesus. Ele ergueu os olhos, abençoou, partiu, deu. São gestos eucarísticos. E aqui nós vemos, dentro do texto, 2 coisas importantíssimas para nós. Primeiro, é a multiplicação dos pães. Ao entardecer, aquele povo que estava com Jesus durante o dia todo, Jesus que saiu da barca, porque queria ficar um pouco com seus discípulos, mas num lugar afastado, num deserto, o povo corre na frente, e chega lá, Jesus os ensina, e ele encheu-se de compaixão, ele curou os que estavam doentes, e depois, quando estava entardecendo, ele faz aquele milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos pedem para que Jesus despeça a multidão, porque o dia já está adiantado, ou a hora já está adiantada, e despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. E a resposta de Nosso Senhor, ela é desafiadora.
Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso é uma ordem de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. E é esta a missão da igreja. A missão da igreja é alimentar o coração das pessoas com a palavra. Primeiramente, Jesus alimenta o coração das pessoas com a palavra. E no Evangelho de São Marcos diz que ele ensinava. Jesus está sempre ensinando, é o mestre. E o povo tinha corrido ali para se alimentar da palavra. E Jesus cura e depois alimenta com a palavra. Aí depois vem o alimento, que é a multiplicação dos pães. Dai-lhes vós mesmos de comer. Veja, irmãos, nós podemos cair na tentação de querer, às vezes, só dar de comer para as pessoas e esquecer de dar o pão espiritual também. Nós esquecemos que o ser humano é um ser integral. Nós precisamos matar a fome do arroz, do feijão, daquela cesta básica que damos, que é importante, é o nosso gesto concreto de amor, mas não é só isto. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos também alimentá-los com a palavra. A palavra de Deus, o pão da palavra. A palavra de Deus é pão. E esse pão da palavra é que depois nós podemos conduzi-los para a Eucaristia, para o pão da Eucaristia. Mas o pão da palavra e depois o pão que alimenta, que sacia a nossa fome física. Mas nós temos uma sede, nós temos uma fome, irmãos, que muito mais do que de pão, nós temos fome de uma palavra boa, nós temos fome de afeto, fome de carinho, nós temos fome de ouvir aquela palavra eterna. Onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E depois que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, trazei-os aqui. 5 pães e 2 peixes, 7. Depois nós temos na igreja os 7 sacramentos, irmãos. O batismo, a Eucaristia, a penitência ou a confissão, o crisma. Nós temos a unção dos enfermos. Nós temos depois o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. São 7 pães, os 5 pães e os 2 peixes. A vida de Cristo está presente na igreja. E a vida de Cristo presente nos sacramentos é que nos alimenta. Nós precisamos deste alimento. Nós precisamos ser alimentados na nossa fé. E Jesus mandou que os discípulos se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Elevou os olhos. Aí nós vamos vendo o gesto eucarístico. Ergue os olhos. É de Deus. Tudo que temos é de Deus. O pão que alimentamos é de Deus. Por isso, rezar, abençoar, dar graças a Deus pelo pão de cada dia. Você agradece a Deus pelo pão de cada dia? Se você não sabe agradecer a Deus por aquele pão que você tem na sua mesa, que é fruto do teu trabalho, mas é dom de Deus, não saberemos dar graças a Deus na Eucaristia, que ali está o pão de Deus, pão que Deus nos dá, que é seu próprio Filho Jesus, que nos alimenta. Então demos graças a Deus, irmãos, pelo pão de cada dia, demos graças a Deus pelos sacramentos da igreja, demos graças a Deus pela Eucaristia, que é o centro de toda a vida da nossa vida cristã. Deus te abençoe. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.